Fala galera, bora aqui para os trades realizados no dia 31 de janeiro de 2024, tá? Uma super quarta e realmente foi super também pro resultado. Cara, que dia maravilhoso, hoje foi um dia sensacional, tá? Ele começou aqui bem truncado, a gente tinha várias notícias ali por volta das 10, 10 e meia. Nesse horário aqui, ó, nessa região já foi notícia, tá? Teve notícia aqui, se eu não me engano, teve notícia por aqui mais ou menos. E aí só veio notícia lá pra tarde, nessa região ali que eu vou mostrar pra vocês depois como terminou o dia, beleza? Hoje tiveram muitas notícias, só que aqui no começo do dia o que eu fiz foi uma venda aqui nessa região, tá? Ele tentou romper essas regiões de topos anteriores, não conseguiu, falhou. Deixou dois candles aqui, olha só. Cara, duas estrelas cadentes, deixou uma estrela cadente morta aqui. Vou ser bem sincero com vocês, nome de candle que se forma assim, eu tô cagando e andando, tá? Não ligo pra isso, eu realmente não ligo, eu só olho pro gráfico, vejo o que tá formando, vou lá e realizo as minhas operações de acordo com o que tá me mostrando, beleza? E aí eu fiz uma vendinha aqui, vocês podem ver nos stories que todas as operações estão lá, tá? Fiz uma venda aqui, fiz parcial aqui nessa região, só que eu deveria ter feito uma realização total. Eu acho que eu vacilei em não tá fazendo uma realização total, tá? Dessa compra. Logo em sequência, porque eu vacilei. Aqui era a região muito forte, de muita resistência. Nos 60 minutos tinha médias de 500, de 200, de 50. Tinha um monte de média passando aqui, então era uma região para estar realizando ali total. Beleza? Até porque começo de dia você não sabe se o preço vai segurar ou não. Então, eu acho que eu vacilei aqui, mas tudo bem, é um vacilo bem de boa, bem leve, bem suave. Primeiro gain do dia aqui foi nessa operação, depois eu inverti minha mão para compra, tá? A venda foi justamente ganhando esse topo aqui, ele veio testar esse fundo, tá? Testou essa LTB que estava se formando e aí ele depois pipocou e pagou, tá? Aqui novamente eu só fiz parcial, 2/3 da mão, eu não fiz final e eu vacilei, cara. Eu volto a falar novamente, eu acho que eu vacilei justamente porque dava para ter feito alvo total aqui, porque eram regiões de resistência muito forte, tá? Eram topos que tinham muitas resistências de topos anteriores. Então, ele veio, testou um topo anterior que vinha desde o dia anterior, tá? Mais ou menos nessa região aqui, ó, dessa linha. E depois tinha uma outra região bem aqui onde ele testou e depois ele só derreteu, tá? Aqui, quando pega minha parcial, eu já deixo no 0 a 0 e depois eu não faço mais nada, eu só deixo o preço andar, tá? Vamos embora aqui para os outros trades realizados nessa região aqui. Eu até postei, eu disse paciência, muito cuidado, não operem, não façam besteira, tá? Dava até para ter feito cara, não dava não, esquece o que eu falei. Aqui era só venda, aqui só tinha venda pelo menos por enquanto, tá? Vocês podem ver, ó, que ele veio formando essa figura meio que um triângulo, tá? Ele vinha fechando esse triângulo, acabou chegando nessa região e rompeu, beleza? Assim que rompeu, eu não costumo estar fazendo, vendendo ou comprando rompimento, tá? Você poderia ter vendido aqui o candle 27, mas eu não gosto de fazer isso. Eu particularmente prefiro vender quando ele faz um pullback ou então quando ele faz uma L1. Por exemplo, aqui era queda, veio aqui, testou, fez um pullback e eu vendi aqui, tá? Perdendo o candle 20, ou o candle 30 na verdade, não foi o candle 29 não, foi o candle 30. E aí eu vendi nele, beleza? Vendi nele como um rompimento dessa região, fez pullback e aqui rompendo eu vendi nele e ele rapidinho pegou o alvo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vendi aqui, na verdade, eu vendi o 29 mesmo, eu vendi o 29 como L1, tá? Eu não esperei o 30 fechar não. Eu vendi o 29 e aqui eu trouxe aqui para baixo o meu alvo, tá? Foi alvo completo, alvo total. Como eu falei a vocês, era uma outra região que ele ia testar. Sendo que no próprio history eu falo lá, eu comento que, galera, não tem como a gente saber aonde o preço vai parar. A gente não tem bola de cristal, não tem como saber que ele iria andar quase o dobro do movimento aqui para baixo, tá? Não tinha como saber. Ele veio, testou essa região e depois ele voltou, ele pipocou. E, inclusive, eu falei isso, eu falei que ele veio direto. Quando você vem direto no movimento, ele tende a dar um repique, tá? Esse repique aqui é normal, é comum, é bem até fácil de acontecer, beleza? E aqui quando ele veio testar esse repique, eu falei, galera, olha só,
Tá testando aqui a região de médias de 50, de 200. Ele veio aqui nessa região de 20 também, tá? Ele pode vir a fazer uma venda. Quando deu esse candle 38, não era dos melhores candles de venda, mas eu vendi ele por causa de todo o contexto. Não foi por causa apenas do candle em si, tá? Mas foi por causa do contexto. E aí ele veio testar novamente essa média de 500 aqui, olha só. E eu falei a vocês, eu falei nos stories, tá lá nos stories, quem não acompanha, acompanhe, porque vocês estão perdendo, tá? Conteúdo de qualidade, cara. Eu falei a vocês, olha só, se fechar um candle positivo, não necessariamente ele vai fazer uma nova correção, mas é bem provável que faça. E isso tá lá nos stories, só dá um pulinho lá para vocês conferirem isso daí, tá? E aí ele veio, rompeu esse topo, aqui eu disse, fiz parcial, 2/3 da minha mão aqui nesse candle 44 e vou levar, porque meu alvo tava mais ou menos aqui. Ele fechou aqui 1.38, 38.2 desse movimento aqui, ó. Eu tava espelhando justamente esse movimento aqui e ele veio, ó, e cravou, na verdade, ele cravou 161%, tá? E aqui o meu alvo era 200%, beleza? Ele cravou aqui o 168 e meu alvo era os 200%, tá? Meu alvo final ia ser aqui, tá? Eu queria realizar, a minha parcial que eu realizei aqui, eu queria realizar aqui nessa região. Só que eu fiz aqui justamente por causa do contexto, do que poderia vir a acontecer. E aí ele veio, fez essa correção forte, me tirou no 0 a 0, tá? Com a mão parcial que eu tava, e ele deixou esse candle 46 novamente. O que foi que eu fiz? Vim aqui e vendi. Eu falei lá novamente nos stories, olha só, tá fazendo um pullback novamente naquela região, tá criando uma linha de tendência de baixa, tá? Tem tudo para pelo menos ir ali no 161% novamente, sendo que eu vou fazer parcial nessa região dependendo de como chegue lá, tá? Isso foi dito, isso foi avisado, beleza? E aí ele simplesmente veio nessa região, pegou minha parcial e depois ele voltou a subir, porque meu alvo final estava aqui, ó, no 200%. Eu achava que ele iria lá, já que a amplitude do dia estava até legal. E para ir nos 200%, geralmente, quando você tem uma lateralidade, ele costuma dar 100% da lateralidade, tá? Então, o 200% aqui de Fibo é 100% dessa lateralidade, beleza? E aí, ó, olha só, no final do dia, ele veio entregar esse movimento aqui, que foi quase lá nessa região, tá? Ele veio, pegou, me tirou novamente, tá? Quando eu faço parcial, eu já puxo meu stop pro 0 a 0. Ele veio até o meu 0 a 0 aqui, ó, pegou, me tirou por muito pouco, cara, por muito pouco, olha só, vocês podem ver aqui, ó. Ele violinou o meu stopzinho e depois ele voltou a cair novamente, tá? Ele veio nessa região e voltou a subir e ficou nessa, olha só. Quem operou lateralidade aqui, ó, ganhou muito dinheiro, tá? Ganhou muito dinheiro, H1, L1, H1, L1, H1, L1. Chegou aqui no fundo, olha só, dava pra ter comprado. Aqui eu não comprei porque eu deixei bem claro. Esse vai ser o meu último trade do dia, porque eu já tinha batido muito mais do que a meta. Graças a Deus, esses dias a gente tá conseguindo, né, bater a meta bem, tá? Então, eu falei, eu avisei, olha só, dava pra ter comprado esse candle 53 aqui como um H2, tá? Você comprava como um H2 um fundo, na verdade, não era bem um H2, tá? Pelo menos pelos 5 minutos, mas pelos 2 minutos estava dando fundo duplo, um mini fundo duplo aqui. Era fundo duplo já que vinha testado aqui, já tinha testado aqui, beleza? Dava para ter comprado aqui em H1 por ser um fundo triplo, terceiro toque nessa região. Olha só o candle que ele formou, cara, um candle 72, isso aqui foi muito bonito, tá? Uma venda nesse candle aqui, ó, nesse candle 79 como um L2, provavelmente teria estopado, eu não sei se eu teria feito parcial aqui, eu não sei. Porque provavelmente eu estaria trabalhando com essa região. Ele veio... Ah, mas aqui era notícia. Aqui foi PMI, tá? Ó, veio aqui, depois ele ficou brigando nessa região, jogou pra baixo, jogou pra cima, tá? Então por isso que é muito complicado você operar em horário de notícia. Para de operar ali pelo menos uns 15 minutos antes e só volta a operar pelo menos 15 minutos depois, tá? É muito complicado, é muito arriscado. Espera ali a volatilidade da notícia passar para você voltar a operar. O ideal é que você volte a operar 30 minutos depois, tá? Da notícia. Bora ver se teve mais alguma coisa aqui pro final do dia. Não teve não, foi só isso mesmo. Você trabalhando com essa região aqui de fundo e topo, cara, dava pra ter feito muito dinheiro aqui, como eu acho que a maioria aí deve ter feito, beleza? Hoje foi um ótimo dia pra estar operando bem, pra ter bons resultados, beleza?
Agradeço a todos que acompanharam até aqui e não deixe de nos seguir, tá? Isso vai ajudar demais o perfil a crescer cada vez mais. Valeu, falou e vejo vocês amanhã.